dia, irmãs, que prazer, que bom ver vocês aqui. Gil, Deus reservou uma mensagem muito especial para vocês. Vocês sabem, né? Quem chega primeiro come quente. Não? Mas a gente sabe, foi um dia intenso ontem, com muitas programações. Foi muito bonito de ver ontem à tarde esse auditório aqui lotado. Então, louvado seja Deus por isso, né? Eu fiquei pensando que se eu pudesse, eu daria um presente para vocês. Como eu não posso, eu queria dar para cada uma de vocês. Mas o que eu quero hoje, eu gostaria que vocês levassem com vocês um lembrete e guardasse isso. Por quê? Porque aqui na conferência, pensa bem, a gente está num ambiente gostoso, a gente está abrigada, a gente está confortável, a gente está debaixo do ar-condicionado, estamos sendo encorajadas. Mas aí voltamos para casa, nos confrontamos, chegamos ao ponto onde estamos com os nossos problemas, nossas dificuldades. E pode ser que você está passando por esse momento agora, pode ser que você já passou e pode ser que você vai passar. E para que vocês não esqueçam e fiquem com a mente bem lembrada mesmo, eu trouxe para vocês os Salmos 42. Ontem, quando a irmã Endrica começou a falar os salmos, eu olhava para o meu marido e eu falava, faz alguma coisa? Ela está falando meu texto? Ela está falando, olha lá o exemplo dela, da corça. Assim não dá, não tem condições. Aí eu fiquei assim, louvando a Deus, porque ela fez toda a parte histórica para mim, não preciso falar de novo, para quem estava aqui, então eu estou no lucro, não é verdade? Mas a palavra de Deus, gente, ela é viva. Ela é viva, então ela está sempre falando para nós. E apesar de ser um salmo triste, um salmo pesaroso, um salmo quase que é conhecido como um salmo lutoso, né? De luto, sabe? De profunda tristeza, os Salmos 42, né? Mas pesquisando e vendo esses salmos, eu vi que até o Spurgeon disse que não se sabe realmente quem escreveu os Salmos 42, 43, né? Mas, como ele disse, eu achei tão bonitinho, ele falou assim, esses salmos têm o cheiro do filho de Jessé, né? É um salmo davídico, então tem muito a cara dele, por isso que falamos que é Davi que escreveu. Mas vamos à palavra de Deus, nós vamos ler os Salmos 42, de 1 a 5, tá bom? Se você tem sua Bíblia, tem o seu iPad, tem o seu celular. O celular é legal, gente, sabe por quê? Porque o celular não sei o de vocês, o meu eu vou colocando cores, então depois eu tenho um lugar para anotar na minha Bíblia. E é maravilhoso você ter a sua palavra. Inclusive, foi ontem a mesma Endrica dizendo, uma delas, sobre você estar com a Bíblia manchada, né, escrita. E é tão gostoso porque você relembra tantas coisas que o Senhor tem para falar para você. E o Salmos 42 diz assim, como corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, anseia por Deus. A minha alma tem sede de Deus, mas é do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois os meus inimigos, os meus amigos não, mas os meus inimigos perguntam para mim, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Ele também está se lembrando de Deus, pois costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria, de ações de graça, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada? Por que está assim dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Olha que texto maravilhoso para você ler todas as manhãs. Porque qual é a primeira pessoa que você vê de manhã? Essa que acorda com ramela e bafo, se não você mesma. Chega para você e já dá um bom dia. Mas tem dias que não dá vontade, gente, nem de sair da cama. Então você tem que ir falar para você mesma, minha alma, por que você está abatida? Por que você está tão entristecida? Este salmo realmente é um lamento individual. Mas a posição de Davi era um homem que estava longe da pátria,
com a alma cansada, perseguido, injuriado, chateado, entristecido. Gente, não tinha como mais descrever a alma de Davi, senão quando ele clama. E eu não sei se você já teve a oportunidade de clamar a Deus, que é diferente de pedir. É diferente de você simplesmente levantar os braços e orar. É algo que vem lá da alma realmente. E engraçado, interessante, aqui é um cântico, gente. Isso aqui é um cântico. Olha que coisa maravilhosa. Qual foi a última vez que você estava angustiado e você cantou? Na sua oração. Quantas vezes você chorou? Teve épocas na minha vida que eu chorei. Teve uma época na minha vida que eu chorei muito, muito. E eu chorava e eu molhava o meu colchão. Mas parecia que não era suficiente. Esse homem cantava, é um cântico, gente, é uma coisa interessantíssima. Se você já experimentou também esse momento com Deus, é triste, minhas irmãs, eu sei que é triste, mas é maravilhoso. É um momento seu de mais ninguém, só você e Deus ali, clamando, pedindo ao Senhor. E aí eu falo para você que realmente chega a ser um prazer quase que indizível, difícil de descrever, e é muito mais precioso do que qualquer luxo. Porque quando você não está bem, a fome vai embora. Mas a sede fica. Não foi isso que a gente aprendeu ontem? A sede não vai embora. Muitas vezes, eu sei que várias pessoas fazem jejum, mas não de água. Passa o dia todo, você fica sem comer, mas você toma água para você ficar hidratado. Olha só o sentimento de Davi, a necessidade dele era tanta que ele compara com a sede. Lembra que eu falei para vocês que, eu não, né, a Indrica, que ela falou da corça, sabe, né, que ela tem aquela ânsia, mas eu também estava lendo sobre o antílope, que também fica naquelas áreas junto com a corça. Quando a seca vem lá na África, os olhos do antílope, durante a seca, eles lacrimejam. A sede é tanta, a desejo de procurar, que os olhinhos deles brilham e lacrimejam. Esse era o sentimento de Davi. Por que ele se sentia assim? Estava longe do lar, estava tendo uma perseguição física, uma perseguição psicológica. Ele estava profundamente carente, ameaçado, enfraquecido, solitário. E as lágrimas, na verdade, como ele diz que era o alimento dele, o choro contínuo era o melhor amigo. Quantas vezes eu entrei no banheiro do meu emprego para chorar? Eu entrei lá no meu banheiro, não para ir no banheiro, mas para chorar, porque era o meu único consolo daquele dia. A perseguição era feia também. 48 anos atrás, quando você se converte, você falava que, olha, eu sou crente. Olha, hoje você virou crente, como se a gente tivesse virado alguma coisa, né? Uma encarnação diferente. E era isso, você enfrentava direto, né? A perseguição, a zombaria. E totalmente tomado pela consciência da sua necessidade maior de Deus, ele se derrubava, se debruçava e chorava. Mas existem 4 lições bem preciosas que a gente vai aprender com esses 5 versos. A primeira é a realidade e a experiência das aflições. Quem aqui não passou por uma aflição não sabe nada sobre prazer. Fala, como assim, Vanja? A aflição não é prazer, mas o alívio dela é. E quando você pesa, você fala, uau, é muito maior a alegria de ver a mão do Senhor nos livrando. A primeira coisa que acontece na aflição, você foca os olhos naquele que é essencial. Você pensa que é o problema, então o problema está aqui, como eu falei para vocês, 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, pouco mais, 7 agora, aí não dá para esquecer. Meu problema parecia crescer, 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 e não tinha mais nada que fazer. Até que um dia meu marido pegou na minha mão e ele falou assim, eu sei qual é o seu medo e é o meu também. Mas o Senhor, durante todas as aflições do justo, Ele os livra de todas. Ele vai nos livrar também. Não é essa a promessa do Senhor? A situação de Davi era de tremenda angústia, mas ele sabia a quem buscar, a quem recorrer. Irmãs, quando você sabe que você precisa de uma palavra, você precisa fazer alguma coisa para você se livrar dessa angústia, e não tem como. A melhor coisa é pedir. Porque quando você não consegue resolver, você tem que pedir. Se você não consegue fazer, você tem que pedir.
E a necessidade nos ajuda muito a buscar a Deus, aquele que é soberano. Eu gostei muito do que Martinho Lutero disse. Ele disse assim que a fé, ela é mais firme, mais maravilhosa quando sobrevém sobre nós os sofrimentos e as tentações. A fé é mais firme, ela é mais maravilhosa. Você tem uma fé que você nem sabe que você tinha. Você fala, de onde saiu isso? De onde veio essa força? E nada firma mais a nossa fé, firma mais o nosso amor e o nosso compromisso do que a aprovação. Ou ela te joga para longe totalmente de Deus, né? E eu vou contar uma historinha aqui que ilustra muito bem. Vocês sabem como crianças gostam de festinha de aniversário. Bom, já tive 4, então tinha que preparar as crianças para o aniversário. Mas, em particular, nós fomos numa festa de aniversário, eu e meu marido, festinha super linda, fomos. E eu vi a mãe toda radiante, trazendo a filha com os lacinhos na cabeça, o vestidinho, o sapatinho, combinando. Aí entravam os menininhos com bonezinho, com mochilinha. Gente, mas essa menininha estava um charme. A mãe não se cabia de alegria. A mãe foi junto com ela e falou, põe o presente ali, minha filha. E pôs o presente. A mãe estava feliz. De repente, cadê a menina? Cadê a menina? A menina sumiu e foi para os brinquedos. E foi lá, já se lambuzou, já caiu, já rasgou a meia linda, cheia de coração. E a menina estava assim, de repente, ela, a menininha, se deu por conta que aquele rasgo estava doendo. E estava sangrando o joelhinho. Naquele momento, a mesma menina que desprezou a mãe, que levantou mais cedo, deu banho na menina, vestiu, comprou o presente, dirigiu, foi chofer, foi tudo, deu aquelas ordem de regulamentos, não faz isso, fala obrigado, deu tudo aquelas coisas, a menininha não sabia, mas de repente, a menina procurou quem? O aniversariante? A mesa do bolo? A hora de assoprar? Ela correu para os braços da mãe. Foi muito lindo. A festa já perdeu a graça, porque o joelho estava machucado. Não tinha mais. Eu quero correr para aquela que sabe. E a coisa mais maravilhosa, ali aconteceu um milagre, minhas irmãs. A mãe beijou e a criança sarou. Eu falei, uau, tem um culto aqui, precisa ser um culto. Se a gente pudesse cobrar cada beijo que a gente deu, né? Assim era Davi, ele queria correr para o colo daquele que vai beijá-lo, que vai curá-lo. É lindo, é muito lindo isso. E Deus, C.S. Lewis também tem uma palavra muito legal quando ele fala que Deus sussurra. Ele sussurra nos ouvidos daqueles do nosso prazer. Ele sussurra. Está gostando, né? Não é legal o que está acontecendo na sua vida? Maravilhoso, né? E você glorifica a Deus. Mas ele fala conosco mediante a nossa consciência. Cuidado, olha o que está acontecendo, vai devagar, tal. Mas ele clama, ele fala em alta voz, como um grande megafone, quando nós precisamos dele, quando estamos com dor. É na dor que você escuta a voz do Senhor. E muitas vezes, né, como ele coloca aqui, ele fala que é o megafone para despertar o homem surdo. Isso é maravilhoso, maravilhoso nosso Deus. Obrigada, Davi, por esse salmo. Outra coisa que aprendemos, que o verdadeiro cristianismo não nos isenta da fornalha. Falei fornalha, todo mundo já sabe quem eu estou pensando. Né? Eu nem vou falar deles. Não vou falar deles 3. Tá? Mas a minha pergunta é, quem é que está passando por essa fornalha? Deixa eu ver. Obviamente um ateu, né? Cara que não quer de Deus? Não. Talvez o rei Acabe. Talvez aquela mulher, a Jezabel. Imagina. Não, não é. Quem é? Um pecador? Um escarnecedor? Um ímpio? Não, gente. Aqui deixa bem claro que é Davi, um servo de Deus, aquele que vai ser chamado o servo segundo o coração de Deus. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso. E aí eu li lá em 1 Coríntios 10, se você quiser anotar aí, ali tem o exemplo da história do povo de Israel. Por que eles passaram por aquilo? Estava escrito lá, para vocês lembrarem e não fazer mais. Então, muitas vezes, o nosso sofrimento é para você não lembrar, não fazer mais aquele. Lembra bem, como uma boa ovelha, você vai no abismo. Nós estamos aprendendo muito nessa conferência. Você vai no abismo. Porém, gente, muda de abismo, né? Vai para outro. Por favor, acrescenta no sermão do pastor Jonas, que ele esqueceu, né? Porque a ovelhinha também é o mesmo abismo, eu vou no outro, tá, né?
Então, graças a Deus, né? Se você está passando por essa aflição, sabia que você está em boa companhia? Porque Deus vai estar com você, você não está só. Você pensa que está, mas você não está. Então, esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto é, graças a Deus, a aflição do cristão, do justo, a nossa vida, mesmo como Davi, não se resume em aflição. Então, quando a pessoa fala, olha, é crente, como é que você sabe? Olha só aflição, só desgraça. O ímpio é assim. Aí ela fala, olha lá, é crente, ri à toa. Então, eles não estão contentes, nem se você ri à toa, nem se você está na aflição. Mas aqui também, eu li um pouquinho mais para frente, o legal da palavra de Deus é assim, você pega Davi na aflição, aí lá no Salmos 42, aí você vai no 62, o que ele está falando no 62:1? A minha alma descansa somente em Deus e dele vem a minha salvação. Eu falei, então já sei que ele vai se livrar, né, porque está ali. Só que na nossa vida, na minha vida particular, na sua vida, eu não sei. Eu não sei se daqui 5 minutos você vai estar livre da sua aflição. Ou se daqui 10 anos você vai passar por uma coisa e você fala, não esperava na minha vida passar por isso. E ali, no mesmo texto de 1 Coríntios 10, ele fala que Deus é fiel e nós não seremos tentados além do que podemos suportar. E como vocês estão vendo, minhas irmãs, a irmã Endrica ficou olhando as minhas anotações. Com certeza. Eu deixei 1 minuto aberto. Vamos tomar muito cuidado nessa conferência. Gente, é a palavra de Deus. Você vê que interessante que a lembrança do passado no sofrimento de Davi, o que ele fala? Eu cantava, eu ia com os irmãos, quando é que eu vou na presença de Deus? Quando é que eu vou estar lá? Eu quero estar com meus irmãos. Muitas vezes a lembrança do passado, gente, não permite a gente viver o presente, isso é ruim. Tá? Você fica lá, porque isso... Não. Mas ele lembrava coisas boas. E coisas boas do passado ajudou ele a falar, eu ainda vou louvar o Senhor. Nesse caso, a lembrança do passado de Davi trouxe a ele esperança. E a última, que é óbvia, no verso 5, que diz assim, que ele fala, porque está chorando minha alma, porque você está tão triste, porque você está tão abatida. Ele fala com ele mesmo, mediante o caos em que ele se enfrenta. Então, é isso que você tem que fazer. Não vai esperar ligar para a amiga, amiga, eu estou te ligando. Aconteceu essa semana na minha igreja, uma pessoa ligou para ela, 6:30 da manhã, ela falou, amiga, aconteceu alguma coisa? O que aconteceu? Nada, só queria falar para você que conseguiu um emprego. Ela falou, mas 6:30 da manhã? Ela estava tão alegre, né? E às vezes você quer esperar aquela amiga para contar, mas olha, faz uma exortação no momento quando você estiver passando por lutas e provações. Faz como Davi. Por que você está assim? Por que você se sente assim abatida? Prostrado, então, ele desabafa toda a tristeza que está insuportável para ele, demonstrando angústia por estar passando por uma situação muito dura. Ser incapaz de entender por que ele está passando por aquilo, faz dessa angústia ainda maior. E eu tenho certeza que você que está aqui, você quer entender. Você quer entender. E eu vou dizer para você que é difícil. Só ele sabe por que dessa angústia. Logo, ele repreende a si mesmo. Ele mesmo fala, o que é essa prostração? O que é esse desânimo? O que é essa depressão? O que é isso? Não pode. Nesse momento, ele faz uma coisa que nós temos que aprender. Ele lida com o sofrimento falando com ele mesmo. É uma lição para nós, mulheres. Ou vai dizer que você não vai no espelho e fala, preciso fazer a sobrancelha. Botox? Você fala com você. Então, nesse momento de aflição, você vai lá e fala com você mesmo. Fala a respeito desse Deus, porque é esse Deus que garante o seu futuro. O Senhor é quem sempre cuida de tudo. Ele é a rocha eternal, Ele é o Pai amoroso, o Criador, o Salvador, o Todo-Poderoso, o Supremo, como nós vimos ontem. Ele sabe todas as coisas. Davi coloca a sua esperança em Deus. E quando ele fala espera, ele mesmo se consola sabendo que a palavra espera exprime a certeza de um resultado. Ela interpreta, o esperar significa, vai ter resultado. Talvez não é o que você queira, mas vai ter. O salmista se autocensura e percebe que Deus, gente, se Deus der simplesmente um olhar, só um olhar para a sua vida, para o que você está passando, todo o sofrimento se torna em um grande livramento. Pois ainda o louvarei, ele diz, minha alma espera no Senhor. Davi,
Davi achou esperança. Ele achou esperança sabendo que Deus tem um plano para tudo. Deus tem um plano para tudo. E como a gente sabe que Davi se livrou, muitas de vocês aqui, eu não conheço as histórias, não sei o que vocês estão passando. Não sei porque você veio logo cedo. Eu fiquei... Gente, ontem de manhã e hoje de manhã eu quero agradecer essas irmãs que faziam fila aqui. Fila aqui. Eu falei, Senhor, elas estão ansiosas para ouvir a Tua palavra. Que maravilha, que gostoso. E talvez, não sabendo o que você está passando, fica difícil de eu talvez até dar um exemplo. Mas eu sei de uma pessoa que tocou muito meu coração agora no mês de... no começo de fevereiro, quando nós fomos para um carnaval, numa outra igreja. Meu marido foi falar para um acampamento numa outra igreja. E eu conheci essa irmã. Essa irmã chegou para mim, das outras também que ali estavam, que elas estavam ali ajudando na cozinha, mas essa irmã veio com um sorriso aberto, caloroso, dizendo como ela estava feliz de me ver. Que bom que você veio, pastor, vai ser uma bênção, vou estar orando por você. Eu falei, nossa, ela parece um anjo, essa irmã parece um anjo, coisa linda. Sabe, veio, atenciosa, quer um cafezinho, e falou, eu perguntei se ela estava na igreja há muito tempo. Ah, sim, estou na igreja, a igreja para mim é uma bênção. E foi nisso, logo começou as palestras e tal. E eu conversei mais um pouco com ela, e à noite nós voltamos para o nosso hotel, e ali o irmão que nos levou, ele falou, que bom que você ficou conversando com aquela irmã, porque ela passou por grande provação. Não, a hora que ele começou a falar do que ela tinha passado, eu falei, não, irmão, não, a irmã que estava com a roupa assim, cabelo assim, sorriso assim, ele falou, não, ela passou por isso? Gente, ali caiu em mim a realidade, como que o Espírito Santo é maravilhoso. E a pessoa passar por uma provação tamanha, tão grande. E eu pedi a ela se eu poderia ter a permissão de contar essa história. E era um domingo, gente, era um domingo, logo depois do almoço, sabe, escola dominical, chega em casa. Então ela pediu para que as duas filhas, vão lá, arrumam a mesa, e enquanto a mãe prepara aqui, o marido, o pai tinha ido fazer alguma coisa ali, e tudo bem. A menorzinha pediu para a mãe, falou, mãe, posso brincar no meu quarto? Isso, vai lá brincar no quarto. E ela foi, a menorzinha foi brincar no quarto, enquanto a maiorzinha ajeitava, e aí estávamos todos prontos, então ela chamou pela filha. E ela não ouviu, não respondeu, e a chamou novamente, e não respondeu. Então ela disse para a outra filha, vai lá, querida, vai chamar sua irmã, vai lá, que está na hora do almoço já. Quando a irmã chega no quarto, ela dá um grito, e ela fala, mamãe, a Sofia não responde. Ela corre para o quarto e a Sofia está ali, caída, com vida, talvez desmaiada, bateu a cabeça. Logo o socorro chega e naquele momento eles entubam a menina e levam a criança. E essa minha irmã, contando para mim, ela falou, quando eu cheguei no hospital, lógico que chegou o marido, a outra irmã, os familiares, pessoas da igreja, e ali ela estava ansiosa para saber o que tinha acontecido com a filha. E o médico sai e fala, olha, é muito sério. A sua filha, de apenas 11 anos, teve um traumatismo craniano. Ela está viva, mas vai ter muitas dificuldades pela frente. Gente, o testemunho dessa irmã, na verdade, assim, irmãos, eu imagino, porque o sorriso dela, o amor e a compaixão não combinavam com a história. Então ela diz que naquele momento, o hospital, assim como aqui, minhas irmãs, aqui agora, é o altar de Deus, onde você tem a oportunidade de orar e dizer tudo o que você sente. Não foi isso que nós aprendemos? Dizer tudo para Deus. Ela diz que ela se ajoelhou, ela ergueu as mãos para cima e ela falou, a tua vontade, não a minha. A minha eu já sei qual é. Se for a tua vontade, livra minha filhinha. Minutos depois, o médico sai e diz que ela tinha falecido. Gente, um dia você não espera que isso vai acontecer no mesmo dia. Talvez ela vai ficar doente, talvez você vai ao hospital, você vai levar, mas ali o Senhor levou. E aquela mãe deu o maior testemunho que ela não imagina no meu coração. Porque ela disse assim, a igreja, os meus irmãos me carregaram. Eu, meu marido e minha filha, me carregaram. Mas quando eu pensei que a história tinha acabado ali, ela disse, mas a história não acabou ali. Alguns meses passaram, ela falou, eu vou dar uma ordem no quarto.
eu vou pegar a escrivaninha da Sofia, vou fazer uma reforma. E pediu para que o irmão da igreja viesse, pegasse e fizesse uma reforma. E eles vão mudar o quarto. Nisso, o marceneiro liga e fala, irmã, eu acho que você não quer que eu reforme essa escrivaninha. Porque tem uma coisa escrita embaixo dela. Eu tenho uma neta de 11 anos. Tenho duas, na verdade, uma de 10. Bom, tenho várias, né? São 7 mulheres. Mas todas elas passaram. 2 delas estão passando por esse momento onde elas escrevem embaixo das coisas, gente. Então, outro dia minha filha estava escrevendo, limpando, ela falou, o que a Giovana escreveu aqui? Olha o que ela escreveu isso aqui, fez coração. Gente, embaixo da escrivaninha da Sofia, com a letrinha dela, estava escrito, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para tudo. Ela disse que naquela hora, eu acho como Davi, ela falou, porque você está abatida, minha alma? Eu quero selar, eu quero confirmar a minha fé. Ela está com o Senhor. Esse foi um testemunho brilhante. Foi um testemunho assim vivo da obra de Deus na vida dessa irmã. E naquela mesma semana, eu não conseguia parar de pensar nisso, minhas irmãs. E veio uma música pela internet. E essa música para mim se tornou quase que uma oração, porque eu não conseguia ler essa letra e cantá-la sem pensar nessa minha querida irmã. E talvez hoje você tenha o privilégio de estar sentado ao lado dela, porque ela está conosco. Ela está conosco aqui, sorrindo, feliz, porque ela confia no seu Deus. E eu queria deixar isso aqui para ela. Ela merece mesmo. O Senhor merece. O Senhor merece todo o aplauso. Louvado seja Deus. Eu encerro com essa canção, que é quase que uma oração para nós, e diz assim, Pai, Tu és fiel, eu creio em Ti. Teus caminhos, o Teu santo agir. Deus presente, sempre a me guardar. Quem sou eu para poder questionar? Como dos Teus planos duvidar, nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor eu firmei. Descansarei, confiarei em Ti. Mesmo se os meus olhos não veem, Tu és Deus, sei que tem o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, Tu és Deus, este é o melhor para mim. Pai, ensina-me a enxergar e a ver que no controle Tu estás, que sofrimento nunca é em vão. Tu és a eternidade viva em mim, certeza de que eu não perecerei no fim. Há esperança no meu coração, pois nada foge dos Teus planos, Senhor. Descansarei e confiarei em Ti. Mesmo se o sol não brilhar, se a chuva não fazer brotar, se o meu plano se arruinar, se o meu corpo em doença sofrer, e por Ti eu tiver que morrer, que a Sua vontade se cumpra em meu ser, porque a minha fé e o meu amor em Ti eu firmei. Louvado seja Deus. Vamos orar, gente. Obrigada, Pai, por esse tempo tão especial. Queremos Te louvar, Senhor, por quem Tu és. Queremos Te louvar pela bondade e pela Tua misericórdia que nos cercam todos os dias da nossa vida. E que o Teu nome seja engrandecido, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém.